Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, professor Karim, trazendo mais uma vez a física nos vestibulares. Desta vez vamos trazer o Enem, prova do ano passado, questão de eletromagnetismo, que foi considerada uma das mais difíceis da prova do ano passado. Vamos dar uma olhada? O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Tudo bem. Nele, um íon de carga elétrica Qzinho é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Olha aí a trajetória helicoidal. Veja que essa trajetória helicoidal lembra a mola de um caderno, né? Tá aqui, olha. Essa trajetória helicoidal é como se fosse uma trajetória assim, ó, feito a mola do seu caderno. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Aí ele fala assim, olha, essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme, portanto, MCU, e também o quê? Uma translação, né? Uma translação ao longo do eixo X. Daqui a pouco a gente olha melhor isso, tá bom? A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. Não esquenta a cabeça com isso por enquanto, eu já te mostro, tá? O dispositivo, então, mede, isso é importante, ó, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Por exemplo, ó, aqui eu tenho ó, 1, 2, 3, 4 voltinhas, não é isso? Imagina que essas 4 voltas demoram um tempo t. Então, o número de voltas nesse exemplo seria 4, tá? E o tempo t. Ah, Carinho, vou usar n igual a 4? Não. Tá? N é só um exemplo, né? N é o número de voltas que ele deu num tempo tzinho. Beleza. Aí ele pergunta assim, ó. Logo, com base nos valores de Q, que é a carga, B o campo, N é o número de voltas e T é o tempo que demora para dar esse número de voltas, ele pergunta, pode-se determinar a massa do íon? Tá bom. Aí ele pergunta, ó, qual é então a massa desse íon? Meu Deus do céu, professor. Eu não tenho nem ideia de como é que começa isso. Bom, ó, eu sou brasileiro, não desisto nunca, então olha, você está proibido de desistir. Acompanha comigo, eu vou explicar para você todas as passagens, você vai acabar estudando o assunto junto comigo. Então preste bem atenção. Esse movimento aqui, que é um movimento helicoidal, como é que ele é produzido? Primeira coisa, eu tenho que ter um ímã para gerar esse campo magnético. Então eu vou trazer para você essa ideia aqui, ó. Olha só, dá uma olhadinha aqui embaixo comigo. Então eu tenho um ímã, Polo Norte, Polo Sul. Esse ímã, você sabe que ele gera um campo magnético. Lá no texto, ele falou que o campo magnético B é constante, ou seja, ele é uniforme. Quando o campo magnético é uniforme, é porque as linhas de indução, que são essas linhas cinzas aqui, tá vendo? Ó, são paralelas e igualmente espaçadas, tá bom? Agora, imagina que entre os dois polos desse ímã, eu peguei aquela carga Qzinho, que é essa bolinha amarela aqui, e lancei ela de lado assim, ó. Então, quando eu falo lanço de lado, é que esse lançamento é um lançamento oblíquo, ou seja, veja que o ângulo entre a velocidade de lançamento que está aqui em preto, tá vendo? Com a direção do campo horizontal, eu tenho um ângulo vermelho aqui, ó. Tá? Isso é um lançamento oblíquo, tá bom? Então, primeira coisa que eu tenho que saber, aqui no magnetismo, quando eu quero produzir um movimento helicoidal, obrigatoriamente, a velocidade tem que ser o quê? Oblíqua ao campo. Tem que formar um ângulo θ aqui menor que 90 graus com o campo magnético. É a primeira coisa, tá bom? Beleza. Então, moçada, essa velocidade aqui inclinada, oblíqua que você está vendo, vamos lá na figura para você ver. Ó. Aí eu preparei para você um desenho. É igual esse aqui, ó. Só que esse aqui está mais detalhado, porque eu quero que você entenda mesmo. Então, essa carga Qzinha aqui, ela é lançada meio de lado, tá vendo? Aqui, ó, formando aqui um ângulo, ó, tá vendo? Aqui com o campo magnético. O campo magnético, moçada, isso, ó, ele corre aqui assim, tá bom? Vou desenhar pelo menos uma linha para você aqui do campo magnético que foi produzida por esse ímã, tá legal? Beleza. Então, aí você nota que quando você lança essa partícula obliquamente num campo magnético uniforme, faz a trajetória em hélice, tá bom? Tranquilo até aí? Beleza. Agora, gente, vamos entender uma coisa. Ele disse que esse movimento helicoidal, está bem aqui no texto, ó, ele disse que essa trajetória helicoidal
Ela é formada, olha, pela composição, pela junção de quem? De um movimento circular uniforme no plano YZ e, quer dizer, mais uma translação ao longo do eixo X. Então agora você vai entender o que é esse movimento circular uniforme e esse movimento de translação ao longo do eixo X. Então vem comigo, preste atenção aqui, ó. Quando a gente vai estudar um movimento oblíquo, é comum você decompor as velocidades. Então eu vou decompor aqui no eixo X, está em verde, e no eixo Y, que está em azul. Agora a gente vai fazer o seguinte. Cada componente dessa é responsável por um tipo de movimento. Como assim, professor? Explica melhor. Então vem cá, ó. Nós vamos estudar o Vx sozinho. Depois eu vou estudar o Vy sozinho. E aí, para a gente saber o que vai acontecer com a velocidade resultante, a gente vai juntar esses dois efeitos. Então vem comigo. Eu tenho a carga Qzinho. Então o que aconteceria com essa carga Qzinho se ela fosse lançada com uma velocidade Vx aqui verde, que é paralela ao campo? Moçada, aqui tem uma revisão para você. Sempre que eu tenho uma velocidade, no caso o nome dela é Vx, paralela ao campo magnético, eu não sei se você lembra, mas é sempre bom lembrar. Que tipo de movimento a partícula realiza? Ela vai realizar um movimento retilíneo e uniforme. Eu já deixei pronto para você, mas eu vou explicar. Quando eu coloco uma partícula no campo magnético, pode surgir uma força sobre ela, uma força de origem magnética. Essa força magnética é dada por uma equação que você não pode esquecer para o teu vestibular. Força magnética Fm, módulo dela que atua numa carga é igual ao valor da carga em módulo Qzinho, vezes a velocidade da carga, que nesse caso aqui é o Vx, vezes a intensidade do campo magnético, medida em Tesla, vezes o seno de um tal ângulo θ. Nossa, professor, não lembro o que é esse ângulo θ. Deixa eu te mostrar então. Se você esquecer no vestibular, você tem chance de lembrar fazendo assim, ó, o θ, ó, a fórmula vai dizer quem é esse θ, ó. Você está vendo que Vx é um vetor, velocidade é um vetor, campo é um vetor. Então, θ, gente, ele é o ângulo, ó, é só fazer uma chavinha aqui, ó. Θ é o ângulo entre a velocidade Vx e o campo. Então, eu te pergunto, quantos graus o Vx, que é horizontal para a direita, forma com o campo magnético, que também é horizontal para a direita? Nesse caso, você concorda comigo que o θ é 0 grau? Sim. Quanto que dá o seno de zero na matemática? Zero. Zero vezes qualquer coisa dá quanto? Zero. Lembrou, gente? Então, nesse caso, a força magnética é nula. Porque quando a gente lança uma partícula paralela ao campo, eu lembro, professor, não tem força magnética. Lembrei agora. Que bom. Então, moçada, agora, primeira lei de Newton. Ó, eu tenho uma carga que foi lançada, quer dizer, eu joguei. Percebe? Eu joguei. Não foi o campo que produziu isso. Eu joguei a carga. Por exemplo, ó, eu joguei a carga com uma velocidade, ó, paralela ao campo, indo para a direita. O que vai acontecer com ela? Ó, eu lancei essa partícula, então ela está com velocidade agora. Como não tem nenhuma força atuando nela, nem para acelerar, nem para frear, nem para desviar, que tipo de movimento essa partícula vai realizar? Karim, ela vai continuar em movimento retilíneo uniforme, primeira lei de Newton. Se não tem força, ele continua como está, mRu. Muito bem. Agora, moçada, é o seguinte, vamos estudar que tipo de movimento essa partícula realiza quando eu tenho essa velocidade Vy aqui. Então eu fiz separado de novo. Ó. Olha que legal, gente. Presta atenção primeiro aqui, depois nesse desenho. Ó, aqui eu tenho o campo magnético, horizontal para a direita, beleza. A velocidade Vy, você está vendo aqui no desenho que ela é perpendicular ao campo. Então, anota isso para mim. Vy é perpendicular ao campo magnético. Eu já vou adiantar para você, sempre, moçada, guarde isso, sempre, aqui no magnetismo. Sempre que a velocidade de lançamento for perpendicular ao campo, o tipo de movimento que a carga vai realizar é um MCU. Eu já deixei escrito aqui, vou mostrar para você agora. Karim, vai realizar movimento circular uniforme? É. Então a trajetória vai ser circular? É. E eu já adianto para você que essa trajetória circular está descrita aqui. Nossa, professor, mas como que surgiu essa circunferência? Não entendi. Deixa eu te mostrar então. É uma bela revisão de força magnética. Preste atenção comigo aqui então, moçada. Ó, primeira coisa,
Vamos analisar o valor da força. Força magnética não é dada por Q vezes V vezes B vezes o seno de θ? Força magnética igual. A carga eu tenho, Karim? Tenho. Eu tenho velocidade? Tenho. Quem que é a velocidade aqui? VY, que é uma componente daquela velocidade de lançamento. Ó, VY. Entendi, professor. Campo magnético B constante. Olha para mim agora. O que é o ângulo θ mesmo? Ah, agora eu não erro mais, Karim. θ é o ângulo, ó, entre esses dois sujeitos aqui. Exato, amigo. Ó. Qual é o ângulo entre o VY e o campo? Veja. Ah, professor, 90 graus. Na matemática, seno de 90 é 1. Então, a força magnética agora, Karim, não é zero. Por isso que ela vai produzir algum efeito. Exato. Antes não tinha nada, né, Karim? Não tinha força. A partícula continuava como estava em linha reta. Muito bem, parabéns. Ó. Então, agora a força magnética é Q VY vezes B. Beleza? Até aí, moçada? Tranquilidade? Joia? Agora, moçada, eu vou mostrar para você por que a trajetória é circular, tá? Então, preste atenção comigo aqui, ó. Moçada, é o seguinte. Para você entender isso, você vai ter que lembrar da famosa regra da mão direita para achar a força. Aquela regra da mão direita espalmada, onde o tapa que você dá é a força. O sentido da força é o empurrão, o tapa que você dá. Então, olha só, moçada. Pega lá a tua mão direita, olha lá. Vamos fazer um juramento aqui pro Karim. Pega a tua mão direita, beleza? Aí assim, moçada, ó. Os 4 dedos juntos representam o campo B. O polegar é a velocidade. E a força, Karim? A força é o empurrão que você dá com a palma da mão. É como se a força brotasse, nascesse na palma da mão. Deixa eu te mostrar ali, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que orientar os teus dedos de acordo com os vetores que estão nessa figura aqui. Então começa me ajudando. O campo magnético B, ele não é horizontal para a direita? Esses 4 dedos aqui, ó, B de bye, tá vendo? Ó, os 4 dedos não é o campo B? Então vai, ó, o campo B está para a direita, então os meus 4 dedos aqui para a direita, beleza? O polegar não é a velocidade? A velocidade em azul ali não está para cima, então a velocidade está para cima. Cadê a força, Karim? É só empurrar. Empurra com a palma da mão, ó. Empurrei. Na hora que você empurra, você quer fazer o quê? Empurrar a tela. É como se eu estivesse dando um tapa na tela do meu computador agora. Então, moçada, essa força ela está entrando na tela. Você deve estar lembrado em magnetismo, quando eu quero representar um vetor entrando, eu uso esse símbolo aqui, ó. Lembra? Ó, moçada, ó. Ó, entrando, né? Ah, lembrei, professor, aquele xizinho, né? Isso, força magnética entrando. Entrando na tela é. Então, moçada, olha que interessante. Como é que vai ser o movimento dessa partícula? Olha, essa carga elétrica, como o VY é para cima, pensa que a carga elétrica é a minha mão fechada aqui. Ela quer subir, porque ela foi lançada para cima, porque o VY é para cima. Só que agora ela sente uma força puxando ela para dentro. O que acontece com uma partícula, gente, que ao mesmo tempo quer subir, mas é puxada para dentro? Ela vai curvar para dentro, ó. Ela vai fazer isso aqui, moçada. Esse movimento que eu estou fazendo aqui é uma circunferência. Agora, olha aqui do lado para mim, ó. É justamente essa circunferência aqui, ó. A partícula lá quer subir, só que tem uma força puxando ela para dentro. Ela vai pela frente e volta por trás, ó. Vai pela frente e volta por trás. Ela descreve essa circunferência aqui. E essa força magnética que está entrando aqui no quadro, olha aqui, gente, entrando, entendeu? Entrando aqui no quadro. Eu tenho que olhar nessa perspectiva, por isso que eu coloquei meu olho aqui de frente, ó. Porque quando eu coloco meu olho aqui de frente, moçada, eu vou enxergar uma circunferência aqui na minha frente, como eu estou mostrando aqui para você. Tá bom? Beleza? Então tá, moçada. Então, o que eu quero que você não esqueça para o teu vestibular? Anote de novo, ó. Se a velocidade é perpendicular ao campo, esse movimento é o quê? É um movimento circular e uniforme, como eu estou desenhando aqui para você. Tá bom? Beleza. Agora, gente, vamos finalizar esse problema. Karim, ele quer descobrir a massa dessa partícula. Como é que eu faço, moçada? Olha só, então. Você aprendeu lá na mecânica que quando eu tenho um corpo descrevendo uma curva, tem que ter uma força resultante apontada para o centro chamada centrípeta. Olha só que interessante. A força magnética, quando ela aponta para dentro, veja que ela aponta justamente para o centro dessa trajetória.
Essa trajetória circular, gente, ela tem um raio R, que eu vou mostrar aqui para você, ó. R, então, seria o raio dessa circunferência, beleza? Então, moçada, vamos lembrar comigo aqui, ó, segunda lei de Newton, ó. Então, aplica para mim a segunda lei de Newton na direção do centro, ó. Segunda lei de Newton, você lembra, né? Força resultante é o meu amor. Começa aqui então, ó. Força resultante, massa vezes aceleração. Só que essa força resultante, ela aponta para o centro. O nome dela é centrípeta, que gera a aceleração centrípeta. Moçada, quem faz o papel de resultante centrípeta nesse exercício é a força magnética. Então você coloca aqui, ó, Fm, força magnética, ela é a resultante centrípeta. Isso é igual a quem? Massa da partícula. Qual é a formulinha da aceleração centrípeta mesmo? Velocidade da partícula, que é quem? Olha o desenho, a velocidade dela é Vy. Então, Vy ao quadrado dividido pelo raio. O que é o raio? Raio da circunferência. Lembraram? Beleza. Moçada, quanto vale a força magnética nesse caso? Ela está pronta aqui, ó. Eu deixei pronta para você aqui, ó. Força magnética é o quê, ó? Q vezes Vy vezes o campo magnético B. Perfeito. Isso é igual a M Vy ao quadrado dividido pelo raio. Beleza. Você está percebendo, ó? Vy de um lado corta o Vy que está ao quadrado aqui, vai sobrar mais um Vy ainda. O que sobrou para você? Bom, por enquanto, Karim, sobrou que o Vy é igual. Igual a quem, moçada? Q, ó, Q vezes o raio vezes o campo B, dividido pela massa. Chegamos nisso aqui. Beleza, professor. O que a gente faz agora? Então, preste atenção, guarde esse resultado para mim, daqui a pouco a gente retorna nele. Moçada, eu sei que é uma questão difícil, mas eu estou tentando mostrar para você o passo a passo para você entender bem, tá? Explicando a matéria bonitinho aqui, ó. Então, acompanha comigo o final agora. Esse movimento é um MCU, movimento circular uniforme, quer dizer que o valor da velocidade é constante, né? Olha lá, movimento uniforme, velocidade constante. Quando a velocidade é constante, eu posso escrever assim, ó, eu vou achar o Vy desse jeito, ó, ΔS sobre ΔT. Sempre que a velocidade tem módulo constante, eu posso usar isso. Então, moçada, agora eu vou voltar contigo lá no texto, porque tem uma informação importante. Aqui no texto ele fala assim, ó, o dispositivo, ó, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Ó, o íon fica dando voltas aqui, ó, você viu aqui comigo a trajetória helicoidal dele. Quando o íon completa uma volta, é como se aqui na circunferência eu completasse também uma volta. Quando esse íon completa uma volta, ele anda o comprimento da circunferência, que é 2πr. E se ele der 2 voltas, moçada, vai ser quanto? 2 vezes 2πr. Se ele der 3 voltas, 3 vezes 2πr. Então olha para mim, moçada, quantas voltas ele deu mesmo? Karim, ele deu n voltas. Então olha que legal. O ΔS total desse íon vai ser o quê? 2πr é o que ele anda em uma volta. Mas quantas voltas ele fez? N voltas, Karim. Então multiplique isso aqui por n. Uma volta é 2πr, 2 voltas 2 vezes 2πr e assim por diante. Quanto tempo, moçada, ele gasta para completar essas n voltas? Lembra no texto que ele falou que demora um tempo tzinho lá. Ah, professor, então você vai falar que o Vy é 2πr vezes n, que é o número de voltas, dividido pelo tempo que ele demora. Exatamente. É uma relação que vem da cinemática. Moçada, olha que legal. O Vy aqui na relação 1 é dado por isso. E agora você encontrou um Vy na relação da cinemática. O que eu posso fazer? Eu vou igualar os resultados. Vamos lá então? Igualando, gente, os resultados 1 e 2, o que você vai encontrar? Veja comigo então, moçada. Igualando os resultados, olha o que você tem. Ó, moçada, Vy era Q vezes B vezes o raio, tudo isso dividido pela massa, não é? Mas agora, você sabe que o Vy, ah, professor, você vai substituir, né? Exato, ó, o Vy, ele é esse carinha aqui, ó, 2πr vezes n, nossa, professor, dividido pelo tempo. Que questão difícil, hein? Realmente, moçada, realmente eu concordo contigo, é uma questão difícil, mas olha, você está tendo a oportunidade de olhar toda a matéria nesse problema, tá? Vamos lá então, moçada, acompanha, vamos terminar agora, ó.
Então o que vai acontecer? O raio vai cortar, ó, R de um lado corta R do outro, beleza? Ele não quer a massa, então você multiplica em cruz aqui e vai tirar o seguinte, moçada. Quem é a massa? Então fica assim, professor, ó, M vezes 2π vezes o N é igual QB vezes o tempo T, porque o raio cortou, né, Karim? Então a massa é quanto, moçada? Q vezes B vezes T, dividida por quem, gente? Por 2πn. Olha aí, gente, o resultado. Questão do Enem. Essa é a massa daquele íon que executa N voltas naquele tempo T. A resposta você enxerga aqui, moçada, ó. Vamos lá, ver a alternativa correta, ó. QBT2πn, letra A é a resposta do problema. Tudo bem, moçada? Beleza? Então tá, olha. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Dê uma força pra gente, beleza, moçada? Um grande abraço para você, de coração. Até mais.